Olá, meus colegas. Eu quero primeiramente agradecer à professora Benites por ter me convidado para falar sobre educação, que é um tema que parece que começa e nunca termina, né? É uma pretensão falar em educação, né? Nós tivemos aí recentemente o dia do Pi, né? 3,14, enfim, que é um número que não termina, né? Então, a educação me parece uma coisa um pouco assim, hein? Parece que na medida que você vai discutindo, isso não termina. Então, falar sobre educação é muito pretensioso, é como você pedir para uma formiguinha assim do tipo, olha, vá pelo mundo inteiro aí, não esquece nenhum metro quadrado, anda depois, volta aqui, me conta sobre o que você encontrou aí no meio do caminho. Evidentemente nunca vai voltar, nem seus tataranetos vão voltar, porque o tema realmente é muito abundante, né? E aí eu pensei, bom, e talvez se o, né, vamos segmentar isso aqui de uma maneira que a gente possa falar alguma coisa que seja útil para os meus colegas, né? E torço que se fale coisas úteis para vocês, que pelo menos suscite alguma reflexão mais séria, não? Então eu pensei em falar na formação integral, né? Aí, bom, uma formação integral é uma ideia assim interessante, né? Desde épocas antigas, desde a Idade Média, já se falava da importância disso, e agora não é que, né, estão inventando algo novo, estão percebendo que realmente é bem necessário tratar o ser humano como um todo, porque ele é esse todo mesmo. Não adianta você querer ser cartesiano com a pessoa que você não está sendo abrangente com ela, né? Então, aí também pensei um pouco, falei, mas Deus do céu, falar sobre formação integral é também um mega desafio, na medida em que achar que a gente pode fazer uma formação integral de uma pessoa é uma pretensão muito grande, né? A gente pode ajudar, dar diretrizes, ideias, sugestões, sugerir pontos de reflexão. Tudo isso a gente pode fazer para ajudar a sustentar esse caminho da formação em dois corpos que eu acho bem interessantes, e com isso também aplico um pouquinho do reducionismo, né? Porque querer falar sobre formação integral é a mesma coisa que pegar a mesma formiguinha e falar, olha, ao invés de você andar pelo mundo inteiro, anda pelo Brasil inteiro, depois vem me falar se o país é grande ou não. É quase na mesma, né? É muita coisa, é muita coisa, né? Então, eu vou procurar manter aqui um foco, se é que eu vou conseguir, porque eu falo demais, não? Nesse equilíbrio entre a emoção e a razão, né? A razão que nos últimos séculos aí, e muitos reclamam disso, né? Ela voou exponencialmente, ela atingiu patamares inimagináveis em termos de evolução tecnológica e de pensamento, e em várias áreas a razão avançou muito, né? Mas aí depois, quando se pensa sobre, pô, mas e os sentimentos? E os sentimentos, porque o homem tem esse lado dos sentimentos, será que o crescimento, sim, não foi exponencial, mas foi uma reta bem inclinada para cima? Será que tivemos alguns avanços bons isso, nesse sentido? Bom, aí a gente começa a reclamar da vida, né? Reclamar da vida e ver que no âmbito da emoção nós acho que patinamos muito, né? Já por alguns preconceitos de que falar de emoção é falar do coração, é falar de amor, isso é papo para gente romântica, né? Que é uma conclusão bem imatura, seria muito imaturo da minha e da tua parte achar que tratar e crescer em emoção é algo de gente romântica e quiçá mais para as mulheres, que seria também um preconceito além disso, né? É por isso que nós temos aí muita gente, perdoem-me, muita gente aí
perneta, né? Então temos gente com uma perna normal na razão, espetacular, maravilhoso. Nossa, é um gênio aqui na razão, é uma formação espetacular, é invejável, mas do outro a perna é um toquinho desse tamanho assim, né? É uma pessoa muitas vezes intratável, que não tem paciência para nada, etc, etc e tal. É, desequilíbrios em várias áreas, na área especial de relacionamento, relacionamento na família, e a gente pode entrar em vários âmbitos, né? Até mesmo no relacionamento como casal, né? E aí vai falar sobre relacionamento casal, tá fugindo da coisa aí da educação. Mentira, não estou fugindo, não, né? Você e eu, quando vemos que um aluno excelente, aluno muito bom, senta na frente, coisa e tal, e começa a ir lá para a parte do fundo e baixa a cabeça e já não é o mesmo, já não se interessa, etc, etc. A gente sabe que alguma coisa séria está acontecendo, né? Então nós não podemos eh, relaxar nesse sentido, né? Ainda bem que me lembraram, olha, quando começa a falar, você põe a boca, o coração na boca e parece que não vai parar, né? Então me lembraram, olha, não esquece de fazer a apresentação sua, quem você é e tudo mais, que as pessoas não te conhecem, né? Bom, é importante a gente comentar um pouquinho da história da gente, porque eu entendo e queria compartilhar isso com vocês, meus amigos, que quando você compartilha um pouco, sem exagero nesse momento, evidentemente, da tua formação, da tua história de vida, mesmo que e você entendendo um pouco esse percurso, né? Mesmo que naquele ponto ou naquele outro você não concorde com aquela pessoa, você conhecendo o trajeto de vida dela, você entende melhor e você consegue respeitar e formar laços mais firmes, laços mais fortes. E lembro e não desisto de reforçar que nós somos uma equipe com pessoas diferentes, com pessoas com potencial técnico. Eu não estou dizendo que técnico seja da área exatas, né? Professores de biologia, filosofia excelentes, literatura, geografia, história, que é maravilhosos, né? Ou seja, nessa nossa concepção, nós temos gente espetacular. Eu acredito que esse time pode chegar longe, muito mais longe, se for mais unido, né? Mais unido. Mas deixa eu voltar para a minha apresentação, senão me antecipo com a ideia que depois eu quero compartilhar um pouquinho melhor com vocês, né? Meu nome é Alexandre Luiz Alonso, eu tenho 66 anos de idade, sou casado com Silvia, que trabalha no Instituto Brasileiro da Família. Nosso foco é família. O instituto que ela trabalha capacita, ajuda os pais a melhorar o relacionamento entre si e o relacionamento com os filhos, né? E seria bom que a sociedade toda tivesse um excelente relacionamento, marido e mulher e com os filhos, porque eu tenho certeza que os alunos que nós receberíamos já estariam numa situação emocional mais confortável do que essa, em especial que nós estamos recebendo nos últimos tempos, que são muitas vezes a propiciam momentos de desabafo de tantos colegas, né? Bom, falaremos isso um pouquinho também, se Deus quiser, né? Então, o meu foco desde sempre, desde que era pequeno, quis ter uma família, né? Então, coerentemente com esta minha vocação, e que muitos têm, né? Temos aí 5 filhos, né? Todos grandes, né? Graças a Deus formados. Temos aí 8 netos, né? E em setembro vem mais uma netinha que não nos permite momento algum de monotonia
o mesmo momentos de tédio, né? Comento isso porque vejo que é importante isso também na formação integral. E por que eu comento isso? Porque eu, como engenheiro, também sempre fui aí meio caixotinho, né? XYZ, e na medida em que a família foi crescendo, os filhos foram vindo, né? Vindo, eu também percebi a necessidade de, como pessoa, ir crescendo para poder ser como pessoa melhor, né? Então hoje eu vejo os filhos de outra maneira, hoje eu agarro e encho de beijos os meus netos até eles pedirem água, né? E hoje mesmo, quando eu enchi a boca de beijos com meus netos, né? Estou falando de educação, hein? Não, eu não saí do tema, pode ter certeza que eu não saí do tema. Eu pensei logo em seguida aqueles jovens que nós recebemos que, quiçá, não sentiram adequadamente o calor de uma família, o calor de um pai, de uma mãe, um carinho, um afeto, talvez até um pouco de, puxa, você veio para trabalhar nossa vida, coisa e tal. E isso, evidentemente, quando você recebe uma pessoa nesta situação aqui na escola, é impossível ficar indiferente a este tema, né? O que reforça, o que sustenta, o que justifica para aqueles que adoram de uma estrutura de uma palestra com objetivos, justificativas e tudo mais, né? O que justifica aí muitas vezes determinadas condutas que a gente quer procurar em outros âmbitos, mas há um buraco no peito desses jovens, né? Aos poucos a gente vai percebendo, conforme conversa com eles, como se fosse até mesmo tutores dos alunos, né? A ideia de tutoria me agrada bastante, em especial se você, assim como eu, entende que a formação integral, este lado do sentimento, merece uma atenção. Eu queria ainda na apresentação, já viu que eu já fugi, já corri para desenvolver a matemática e eu não terminei nem a minha apresentação. Sou terrível nesse aspecto, peço desculpas até. Mas então eu fui engenheiro, né? Eu fui engenheiro elétrico, eu fui engenheiro de segurança do trabalho e já entrando na terceira, fiz vários cursos, mas entrando na terceira idade eu decidi fazer o mestrado em educação, né? Então eu trabalhei em empresas de engenharia, em várias áreas de engenharia e eu deixei de ser engenheiro por uma questão de puro etarismo, né? Puro etarismo, né? Este preconceito que atinge as maiorias, né? E porque eu atinjo as maiorias, basta você sobreviver até uma certa idade, que a possibilidade de você passar por isso é muito grande, né? Quando eu me aposentei, estava numa multinacional de origem alemã, né, uma grande empresa, né, e chegando essa fase dos 60 anos, pumba, né, já toma, muito obrigado, independentemente de você estar lá em cima, até mesmo desempenhando melhor do que muitas outros colegas seus mais jovens, mas chegou o teu momento e bimba, né? E a gente vê, né? Não é o meu caso, mas independente de não ser o meu caso, a gente percebe o que, né? Muitas pessoas hoje estão recebendo, lamentavelmente, os filhos de volta, e aí você, com uma certa idade, você já não pode mais parar. Ou, além do mais, você agora tem que educar os seus netos. Puxa vida, naquele momento que você achou que, bom, vou ficar
numa situação mais legal, vou voltar à lua de mel com a esposa e tudo mais. Bumba, né? Ou se está no seu espírito, independentemente desses casos, agora sim, um pouquinho mais o meu caso, eu queria continuar e quero continuar trabalhando, e queria continuar trabalhando e me desenvolvendo, a despeito de os outros acharem que eu atingi a certa idade. Então eu fico um pouco assim, comento esse lado aqui, esse pequena, né, essa pequena mágoa que eu tive aí, porque fulano sendo homem, mulher, homoafetivo, né, atingindo uma determinada idade, nós vamos passar aí pelo preconceito que vai abarcar a grande maioria, né? Ainda bem que no âmbito da escola, escola pública, a minha sensação é que isso é menor, né? Menor. Temos um colega, não vou citar o nome aqui, que fez recentemente 80 anos, né? E entra na sala de aula e parece que rejuvenesce, né? E rejuvenesce, né? E tem gente muito boa na nossa equipe, né? Mas também tem gente que está com o coração assim um pouquinho apertado. É, no dia almoçando com duas professoras, me permite esse à parte que tem alguns motivos de ser feitos, né? E aí uma determinada professora cansada já da situação, e essas situações nós que temos que resolver, hein? E ela fala, poxa, eu faço aqui meus relatórios, os problemas que ocorrem, tudo mais e tal, e me parece que ninguém lê, né? Me parece que ninguém lê. Desculpa aí alguém que possa se sentir meio chateado. Aqui entre nós a gente tem que falar mesmo, né? Senão a gente não cresce, né? E para crescer, quem cresce sente dor, né? É, e eu falo, escrevo as coisas e ninguém dá conta, né? Então, pô, eu não vou fazer mais isso, eu não vou escrever mais nada. Pô, tô cansado, tô chateado e coisa e tal. E eu pensei assim, putz, essa pessoa excelente profissional tá na escola há tanto tempo. Caramba, será que quando ela entra na sala, ela transparece essas coisas, porque aluno, você sabe, meu amigo, minha amiga, é que nem filho, né? Tá de prontidão, vendo aquilo, os seus erros, né? Os seus deslizes, em especial a parte referente às nossas incoerências, né? Olha, estamos falando de sentimentos, né? Já começamos o nosso tema, não briguem comigo, né? E o aluno fica atento, não? O aluno fica atento e a gente dá um deslize de incoerência, mesmo que seja uma coisa momentânea, ele pá, filho cobra, né? E os alunos também são a mesma coisa, eles cobram da gente uma série de coisas, em especial no dia que nós não estamos legal, eles pimba, né? E olha, no mesmo, acho que era jantar, já não me lembro se almoço ou jantar, mas enfim, uma outra colega nossa, muito querida, né? Uma pessoa de alto astral, sempre com um sorriso, sempre muito amiga, sempre disposta. Naquele momento, naquele dia, estava lá chateada pra caramba, um sorriso totalmente recolhido e tal. Falei, puxa, que essa pessoa tem, caramba. E aí, meu, né? Tava caladona comendo. E aí, pô, como é que você tem? Tudo bem? E aí, o que que houve? E aí ela se abriu, né? Tocou, se abriu como se fosse uma porta, né? Estávamos em grupo comendo, né? E ele falou, pô, hoje realmente um aluno, pô, me desrespeitou, foi além da medida, sabe? Acho que a gente não merece isso, né? A gente faz com coração, faz isso com todo empenho, é uma pessoa muito competente, muito competente mesmo, né? Puxa, mas isso, a pessoa me afrontou e coisa e tal, e, puxa, muito chateado. Então, e a pessoa também reclamou que muitas dessas coisas não são levadas muito a sério em termos de, não digo de punição, mas colocar as coisas em ordem, né? Eu mesmo já nesse ano
teve um determinado aluno que só entrou, olha só, hein, só entrou aí na aula umas 3 ou 4 vezes, né? E percebi um olhar muito gélido daquele aluno, coisa e tal, e uma postura de um confronto direto, um olhar de confrontar, e uma situação completamente desagradável para nós, né? Eu que, como disse, entro na sala com o coração na boca, né? E falo para todos eles: olha, eu estou aqui para me divertir e me divertindo dar aulas e fico mais feliz que eu me divirto e vocês acompanhem, que vocês entendam, que vocês riem também, coisa e tal. E esse aluno, nesse dia, assim como lá o tal do Dementador, né? O Dementador lá do Harry Potter, não é a minha série mais favorita, mas enfim, né? Que era aquela figura sinistra, né? Que vem e tira a alma da pessoa e só desce lá a carcaça como se fosse um zumbi, né? Ou seja, de 4 aulas eu tive que pedir para o fulano sair em 2 oportunidades. Na terceira ele foi tomar água e não voltou, ainda bem. E na quarta eu não me lembro. Então, muitas vezes estamos aí enfrentando algumas situações que eu insisto que nós estamos com um problema aí de pessoas com esse equilíbrio entre o sentimento e a razão muito desfeito, né? Um tecido que já tá se rompendo, né? Esse equilíbrio tá muito corrompido, né? E aí, para não ficar somente numa questão de casuística, né? Eu comecei a pensar, pô, tá fácil pensar diretamente aqui com essa realidade, essa coisa assim. Eu estou pensando talvez um pouco mais racionalmente, né? E eu comecei a imaginar, pô, mas como é que tá a família desse rapaz, né? Se tiver pai e mãe aí, né? Pode ser que não tenha também. Como é que está esta esta relação do casal, né? Especial num tema, sinto muito, né? Aqui não é consultório matrimonial nem nada, mas procuramos falar de um pouco dessa parte do equilíbrio, né? Como é que está aí nessa família essa coisa ainda das expectativas, né, e realidade? Aqui, será que a distância no relacionamento deste casal, isso aqui está tão distante disso, que aqui só quando chega um próximo do outro para fazer isso, né? E você recebe o aluno muitas vezes desse jeito. E você vai ver, a maioria das vezes não é por uma questão até mesmo econômica da família. Não digo que isso também não tenha lá o seu peso, né? Mas já tivemos, sem falar nomes, né? Alunos que vendiam paçoca, até cumprir umas paçoquinhas para ajudar, lá no semáforo, né? Então, gente numa situação bem difícil, e o aluno era sorriso direto. Alegria, você tinha até que segurar o cara, né? Segurar o moleque, porque era o garoto sorriso, né? Ele me falava dos pais, falava do pai, a mãe, né? Com alegria, com um carinho espetacular, né? Então, um grande problema também para desmistificar certas coisas que colocam tudo como problema econômico, mentira, né? Tudo é problema econômico, né? Esses jovens que têm problemas econômicos e têm um amparo muito salutar, né? Emocionalmente muito salutar do pai e da mãe. Se não tem o pai e da mãe, do vô e da avó, dos responsáveis que se veem essa gente com muito carinho, não traz esses problemas mais pesados para nós dentro da escola, né? E nós também, né? Como é que tá? Não, nós não podemos ficar de fora desta equação, né? Como é que estamos nós aqui também em casa, expectativas e realizações e realidades, né?
E como é que está, por exemplo, a nossa expectativa, em relação à escola e à realidade da escola? Como está a expectativa do pai, da mãe em relação à escola? Né? Do aluno, do professor em relação ao aluno, do aluno em relação à escola, né? E também está vendo como a coisa não é tão simples. Do aluno em relação à escola, tivemos uma situação uma vez, os nossos colegas de mecânica, eles sabem que por vezes pode ocorrer isso, né? Estava lá o aluno de mecânica, já no último ano, terceiro ano, coisa e tal. Aí você vai puxar pelo cara, e aí, meu, tal, como é que foi isso aí? Esse teu percurso? Você tem algum comentário para fazer para gente? E a gente sempre está querendo aí dar uma, né, dar uma melhorada, porque, pô, o cara que não melhora tá morto, não é? O cara que não melhora tá morto. E o menino falou: olha, o professor tá, os professores são bons, são gente boa, muito legal coisa e tal, mas eu não queria essa mecânica, eu queria mecânica automobilística, então o menino já tinha uma outra expectativa e a realidade que ele estava vivendo é outra. Talvez tenha faltado aí alguma coisa, mas enfim, né? Eu vou virar um pouquinho aqui a página, né? Porque já apresentei a temário de introdução. E nessa questão de falar um pouco mais aos sentimentos, deixa só, eu não vou cantar, porque senão todo mundo já vai desligar aqui a tela, né? Mas e a professora Benites, nossa chefa, ela pediu, olha, depois vai lá, monta lá umas perguntas, né? Pergunta aquele negócio que tem ponto de interrogação no final, né? Não é bem assim que eu gostaria de proceder, com todo o respeito da Tavênia, mas na medida em que as coisas eu vou falando, eu vou colocando algumas reflexões e as primeiras colocações já foram feitas, né? Como é que está a minha expectativa, em relação à escola e à sua realidade? Como é que está? Pode levar para o âmbito pessoal, ok? Eu acho que é até muito salutar, né? E como é que está essa relação, expectativas e realidades em relação aos alunos? Eu converso com eles, e aqui, o que pode ser melhor, coisa e tal, como é que eu posso melhorar a minha aula? Eu falo muito, eu falo pouco, etc, etc e tal, e me dá umas dicas, né? Evidentemente, para os melhores alunos eu faço essa questão, os piores, tá, não quero, não quer falar muito e estão com outros objetivos, né? Mas voltando ao nosso Jair Rodrigues, né, na sua música Disparada, que no Festival da Record, no final da década de 60 já virada de 70, né? Vamos ver, vamos pensar um pouquinho naquilo que a mim me motiva a trabalhar um pouco mais com a parte de sentimento, alguém pode traduzir para coração. Então eu não vou cantar, né? Óbvio, né? Então ele começa assim, não? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Mas por que prepare o seu coração, né? Eu comecei a pensar aqui com meus botões. Ele poderia ter dito, né, que nós que somos uma de séculos de racionalismo, né? Prepare a sua razão, prepare o seu raciocínio, prepare o seu intelecto. Cara, se você quiser substituir por qualquer um desses, dá até um mal-estar, fica uma coisa horrível, né? Então, por que primeiro ele quis se dirigir ao coração e não à tua forma de pensar, né? A gente pode, mas porque o coração me parece que as coisas primeiro entram pelo coração, né? E que se não entrar pelo coração, não bate aqui para cima, né? Então nós dois temos uma dupla caipira, isso é uma invençãozinha bobinha minha, né? Que é a dupla, uau, uau, né?
e depois o outro colega que é uai, né? Então, é interessante quando você e eu colocamos um tema que desperta esse uau no aluno, um assombro. Aquilo primeiro entra e para mim me fica muito claro, né? Eu creio que para você também, que é mais inteligente, mais sensível, tem um tato melhor do que o meu. Aquilo parece que primeiro bate lá dentro no coração, né? Mexe uma portinha, abre uma fechadura, né? Escancara uma janela, não sei. E aí depois, o coração, como não é tão bom para pensar, né? Aí vem um colega da dupla caipira, aí chama o Uai, mas peraí, fala um pouquinho mais disso. E aí o aluno começa a se debruçar nesse tema, mas e isto aqui e aquilo, aí começa a vir um mundaréu de perguntas, né? Aí ele se emociona e aí a quantidade de perguntas que vem demandada por ele, fala, "Pô, calma, 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 vamos colocar isso aí um pouco mais em ordem, senão você não consegue nem ensinar as coisas para eles, né? Então é por isso que a mim, e eu sei que a muitos, né? Me toca a importância de primeiro tocar o coração, ou tocar a emoção, como você quiser, né? Eu recentemente li um livro do professor Rafael Ruiz, né? Aqui está. Eu não ganho nada, pode ficar tranquilo, né? Alienação e intolerância, um diagnóstico sobre os tempos modernos, né? Ele é professor lá da Unifesp, coordenador de núcleo de estudos ibéricos, enfim, né? É um homem das ciências humanas, né? Então ele comenta isso com muita objetividade. Ele é espanhol, está aqui no Brasil já há uma infinidade de anos, né? E ele espanhol, e eu também, com o sobrenome Alonso, já viu, né? Com muita objetividade, sem muito romantismo. Fala, Alexandre, isso no encontro que eu tive com ele, se tu não tocas o coração da pessoa, tu não está ensinando, cara. Você está jogando um monte de conhecimentos técnicos que, quiçá, tomara que não, né? Quiçá a inteligência artificial possa trazer aí com uma ligeireza, com uma destreza que a gente não vai conseguir até mesmo acompanhar. Mas a inteligência artificial, ela não tem esse sentimento, ela não tem emoção. Só nós conseguimos levar até mesmo aquilo que você venha a captar em termos de uma estrutura de aula, ou seja o que for, da inteligência artificial, é só tu mesmo, com a tua habilidade, com o teu olho no olho, com o teu carisma, com o teu coração na boca, de vez em quando até subindo na mesa, me proibiram sumir da mesa, eu fiz essa palhaçada para ensinar um negócio lá, e passou um colega, pô, Alexandre, se liga na sua idade, você cair aí, você vai quebrar tudo, né? Aí eu parei de subir na mesa, subo na cadeira, deito no chão, rodopio, que nem um peão na sala de aula, para ensinar os alunos o que é velocidade angular, né? Então aí eu chamo ele, fica rodopiando você agora aqui, ou está dizendo mais rápido, vamos medir o tempo, né? E aí eu medir a sua velocidade angular, só vai ensinar o cara que é velocidade angular. Pumba, acabou, né? Já tirei o cara daquele comodismo, né? Então a forma que você vai abordar fulano, ciclano e beltrano é, é tua, é peculiar, né? A despeito de eu brincar tanto, à noite tomei uma porrada de um aluno, porrada no bom sentido, não houve violência. E eu chamei uma pessoa muito sisuda, muito fechada. Não, aqui, ô colega, vamos aqui, vamos fazer um giro aqui, vamos brincar. E para mim, eu não vim aqui para brincar, né? E a sala inteira olhou aquele senhor, falou, puxa, mas que cara pesado, não, que cara pesado. Bom, mas a despeito de tudo isso, né, que tudo isso talvez não seja bem entendido por essas pessoas, nós não podemos nos abater. Nós não podemos nos abater. Precisamos cuidar aqui do nosso, primeiro do nosso
lado esquerdo, porque da mesma forma que falam nos aviões, você vai viajar, bom, primeiro tiver uma despressurização, vai cair as máscaras, primeiro coloque em você, né? Primeiro coloque em você para depois socorrer a criança, socorrer outras pessoas, né? Então nós temos que ficar, nós professores, nós coordenadores, nós diretores, o diretor, seja quem for, né? É, nós temos que estar muito bem preparados aqui do nosso lado esquerdo, é, para trabalhar com isso. E não adianta você falar, não, e quando eu entro aqui na escola, quando eu entro na empresa, eu deixo aqui meus sentimentos em casa. Mentira, isso deixa de ser mentiroso, né? Então você entra metade de você no emprego, entra metade de você na escola, para com esse papo furado, não? Tem dias que eu não estou eu, né? Que eu estou alguém que não sou eu. E o primeiro a me dizer que eu estou alguém que não sou eu, são os meus alunos, né? Porque eu sou essa bola que fala, essa bola que vira, essa bola que sai uma piada, entra noutra e assim. E quando eu não estou assim, o aluno vem, e aí, professor, você está bem? O que que houve, né? Já, cadê sua outra metade? Não veio, você deixou em casa, né? Aqui na sequência também, falando um pouco falando sobre educação, não paramos de falar sobre educação, e temos aqui também, pena que está em castelhano, né? Educar em el assombro, né? Ou seja, é o uau! Uau, tem aqui esse livro de Catherine Ecuyer, acho que é assim, Ecuyer, que eu não sei falar francês, né? Mas ela é professora numa universidade da Catalunha e aqui mais uma que defende educar um assunto, falou, uau, 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 uau. Alguns estão falando muito também, vejo umas palestras que já é um foco mais educar o coração, né? Educar o coração, educar os sentimentos, e que me parece muito interessante. E se houvesse até palestras dentro, olha aí, sugestão, né, professora? Palestra nesse sentido, nossa escola seria bem interessante. A gente é muito habilidosa para falar sobre isso e educar o coração, com certeza, antes de ser para os alunos, vai ser para mim e para você, né? Vai ser bom demais.